Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Recanto de Luz para mais uma reunião pública de preces, de exposição doutrinária e paz. Desculpe, é que com toda essa tecnologia que está estreando hoje para mim, eu estou estreando, e o nosso técnico fez sinal e eu fiquei nervosa, me senti assim, né? Sabe? Estreando, né? Na Casa Espírita. Bom, então é isso. Como é comum e é de praxe, temos vários avisos para dar. O primeiro, não sei se lembram que até a semana passada estávamos rifando um tapete de retalhos feito pela nossa colega Tercila, e ontem fizemos o sorteio no brechó. E foi sorteada a nossa amiga Kise, número 36. Hoje ela não veio e assim não podemos entregar, mas está guardadinho para ela. Outro aviso que a gente sempre faz é sobre os alimentos, os gêneros alimentícios e o material de higiene que precisamos recolher para os nossos assistidos. Semana que vem, sábado que vem, é dia de entrega. Então, nós temos até sexta para fazer esse recolhimento. Quando e como vocês podem fazer? Vocês podem trazer aqui no Recanto de Luz, na segunda-feira, às 16 horas, quarta-feira, às 16 horas, sexta-feira, das 14 às 17. Estaremos aqui recebendo as pessoas que vierem fazer as doações. E aos sábados também. É que sábado que vem a entrega já terá sido feita, porque será na parte da manhã. Me desculpem, meus amigos do YouTube, é que eu fiquei nervosa hoje, mas também estou aqui me apresentando nessa nova tecnologia e sejam todos muito bem-vindos, porque vocês nos assistem todos os sábados também. Outra coisa também que a gente está sempre pedindo é roupas e utensílios para o nosso brechó. Nós atendemos no brechó todas as sextas-feiras, das 14h30 às 17h. Preços acessíveis. Estamos agora numa promoção das roupas de inverno e nas botas também, sapatos mais fechados. Tá? Então, é uma oportunidade de comprar, né, com preço acessível e ajudar aqui a nossa casa também. Tem mais um aviso só. Segunda-feira, iniciamos a nossa nova reunião pública presencial com exposição doutrinária e passe às 16 horas. Então, aqueles que não podem vir à noite terão esta oportunidade também. A partir dessa segunda-feira, estão convidados aqueles que podem vir à tarde. Avisem os amigos também, porque muitos não gostam de sair à noite e agora têm esta oportunidade de vir à tarde. Bom, chega de assunto, né? Vamos agora ao que interessa. Vamos nos acalmando, nos tranquilizando. Vamos, quem quiser, fechar os olhos, nos conectando com a espiritualidade amiga, com a nossa equipe espiritual que já está aqui presente desde muito cedo, nos amparando, nos intuindo, nos protegendo. Que possamos, assim, nessa conexão, nos ligarmos ao alto e nos prepararmos para assistir mais essa doutrina. Vamos, então, fazer uma prece. E essa prece diz, por entendimento. Mestre amado, dá-nos o indispensável entendimento das lutas que enfrentamos, entendimento das dores oriundas
justamente daqueles que mais amamos, que saibamos compreendê-los e perdoar-lhes. Por mais profundamente nos tenham magoado, propicia-nos podermos abençoá-los. Imuniza-nos, Senhor, contra o ressentimento, e que a ingratidão recebida não nos impeça de continuar a amá-los. Se não lograrmos superar de imediato as mazelas do nosso mundo íntimo, que isso não nos seja motivo para nos chafurdarmos mais ainda no erro. Todos somos enfermos da alma e és o nosso divino médico. Cura-nos a nós e aos nossos irmãos, tão ou mais doentes que nós mesmos. Que assim seja. Agora, serenados, vamos assistir à exposição do nosso amigo Leandro. Boa noite a todos. Gente, agradecendo a presença de todos vocês aqui no Recanto de Luz, aos nossos amigos na conexão, no YouTube, nos seus lares, e aqueles que irão assistir depois com mais calma. Espero que todos estejam muito bem. Uma noite agradável, né? O friozinho já está indo embora, e que se sintam bem confortáveis após essa bendita prece, né, que a Eliane nos trouxe. E que após o término do nosso trabalho da noite, todos nós voltarmos para os nossos lares muito melhor do que chegar. E agradecendo sempre o trabalho da equipe dos espíritos amigos que nos auxiliam, nos intuem para trazer sempre o que cada um de nós precisamos nesse momento. Continuando então o planejamento da área doutrinária do Recanto de Luz, nós estamos estudando a obra Jesus no Lar, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Ney Lúcio. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 33, que tem como título O Apelo Divino. Normalmente, quem já leu essa obra e quem nos acompanha semanalmente aqui no Recanto, a cada capítulo, um dos presentes lá na reunião com Simão Pedro relata sobre algo que o aflige ou traz uma questão muito importante para Jesus. Porém, neste capítulo, o próprio Cristo surpreende a todos e ele mesmo inicia uma fala, mas já entendendo que algo estava se revoltando dentro dos corações dos presentes naquele momento. Então Jesus relata uma frase inicial: Amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes da piedade. Bom, o primeiro mestre chama todos de amados. Demonstra de cara que já sabe muito bem o que a gente precisamos para atingir o ápice da evolução. A inteligência suprema, que nós chamamos de Deus, nos criou e está esperando que todos nós, em um certo momento, chegaremos a um grau de perfeição, ou seja, encontrar o tal sol do reino divino. E existem vários caminhos para atingir o nível mais alto dessa pureza, atingir o sol do reino divino? Não existe vários caminhos. Jesus diz que para quem quer evoluir, deve-se desenvolver o amor. Vencer na grande batalha da luz contra as trevas, armado de amor. E se a gente pensar de forma literal, nós podemos imaginar essa luta, essa batalha contra as trevas, contra seres, né, estranhos, demônios, bruxas, almas penadas, enfim, várias coisas que a gente caracteriza como mal. Mas não é bem assim. E para entender que com amor acabamos com eles bem rápido.
Jesus, então, conclui essa sua primeira fala, mencionando que para possamos armazenar esse amor dentro do nosso coração, é indispensável, não tem outra forma, não tem como ser de outra maneira, senão entender, ampliar as fontes da piedade. Então, o texto de Jesus nos dá um gancho muito importante para buscar um apoio lá nas obras da codificação. Fala de piedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item 17, o Espírito Miguel, lá em 1862, nos instrui sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais se aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que nos conduz a Deus. Então, o apelo divino é para que todos nós seguirmos o caminho do progresso pela piedade, pela caridade. Nos aproxima mais dos seres de luz, de espíritos puros que um dia devemos ser, chegando à perfeição. Uma das principais virtudes, a piedade, ela já tinha seu significado lá atrás, lá no Império Romano. Exercer a piedade naquela época era um sentido de dever, devoção, era compreender e cumprir seus deveres para com os deuses que eles tinham naquela época, e também com a sua família. Ao longo do tempo, o sentido da palavra piedade, no sentido da palavra piedade, então a virtude e a compaixão, né, significa que compreensão do estado emocional de outra pessoa. Frequentemente, combina-se a um desejo de aliviar ou reduzir o sofrimento de outro ser. Bem como desse demônio, por presenciar a miséria ou a infelicidade de outro indivíduo, esse tipo de empatia pode ser entendido como compaixão. Diferentemente do caso do simples sentimento de empatia, que é se colocar no lugar do outro. A compaixão vai mais além. Ela foca no desejo de nós aliviarmos o sofrimento do outro. Não só se colocar no lugar, e sim aliviar aquele sofrimento. E esse sentimento é de um acréscimo incontável para o nosso crescimento espiritual. Ele invade nosso espírito e faz uma conexão benéfica entre nós e aquela pessoa a qual nós estamos auxiliando. Então, a piedade tem o dever para com Deus, para com o divino, não só com Deus, mas também com o seu semelhante. Deus também está lá. Com a sociedade, com a soma de todos os indivíduos. E vamos mais além. Com as forças superiores da vida, com os desencarnados, com o mundo espiritual. Então a piedade faz conexão com geral, com todo mundo. Mas o campo da piedade ainda é difícil de penetrar. É um grande mistério. Complicado ainda de entender realmente essa virtude e associar a verdadeira compaixão. Temos como exemplo o Mestre Jesus, que como um espírito puro, já era um espírito puro, uma manifestação de Deus na Terra. Teve que reduzir sua vibração. Somos como crianças aprendendo a caminhar. Olha onde a gente está. Somos crianças aprendendo a caminhar. Portanto, devemos hoje, lá na obra, Jesus no Lar, o Cristo continua conversando com as pessoas lá presentes e ele começa a relatar sobre quais tipos de pessoas naquela época, né? Hoje, continuando da mesma forma, nós devemos dar atenção. Ele trouxe exemplos. Ele fez comparações impares. Agora vocês vão entender como é que funciona. E disse ele às pessoas presentes. Por exemplo, os príncipes, que naquela época eram... Nós podemos fazer uma comparação hoje com os nossos governantes.
Aqueles, os príncipes, né, eram aqueles que à primeira vista tinham uma vida perfeita. Não faltava nada para eles. Com todos os recursos materiais possíveis. Mas, contrapartida, e o nosso apoio está a auxiliar também essas pessoas a seguir o caminho da redenção. Outra comparação que o Cristo trouxe, as crianças. Aqueles que estão lá iniciando sua vida na carne. Auxiliar os pequenos. A educação deles é muito importante para se tornarem adultos moralmente evoluídos. Pois um mau ensinamento, uma má educação, lá na base da vida, podemos tirar eles do caminho do bem. E os idosos, conseguimos acessar a consciência divina e nos questionamos, empolgados. O que eu posso fazer para evoluir passo a passo? Existem infinitas possibilidades. Pois cada um de nós, somos um pedaço da consciência divina e podemos acessar o campo das ideias, da forma que achar melhor. E existem, enfim, hoje, né, inúmeras ferramentas que podemos acessar para esse fim. E uma delas, e não a mais importante, mas uma delas, é o estudo da prática. Estudo e prática do espiritismo. Então, iremos citar aqui quais portas existem aqui no Recanto de Luz para auxiliar os irmãos nessa caminhada. Sem antes salientar a importância da prática, não somente a teoria. A execução do que se aprende é muito mais proveitoso do que uma carga enorme de conhecimento. Primeiro, a Helena já falou, quartas-feiras as preces e radiações. Todas as quartas, um voluntário da casa vem aqui, realiza as preces. Um momento de pura meditação, de limpeza das enfermidades da alma. E sempre tem aquele amigo que sai daqui e diz assim, mas que leveza, coisa boa, eu me senti muito bem, não sabia que tinha tanta força esse momento. Essas são as preces. Outro trabalho, atendimento fraterno. Esse momento é individual, né? Como se fosse uma sessão de terapia, uma terapia, onde uma pessoa relata suas angústias, suas preocupações, hoje está em busca de um caminho, uma ajuda, para um momento delicado da sua vida. E aí é o papel também da pessoa que está atendendo. Muito importante ser imparcial, sigiloso. Essa pessoa tem a função somente de ouvir e orientar, utilizando como base os ensinamentos da doutrina espírita. É importante, né, essa pessoa que atende estar muito bem preparada para essa função. Outra ferramenta de exposição pública, que está acontecendo hoje aqui e vai voltar a acontecer na segunda-feira também. A palavra que utilizamos nesse momento é foco. Nós preparamos o trabalho, todos vocês devem ter atenção, ouvir com a mente aberta, porque toda a mensagem que é transmitida do mundo espiritual para o corporal é desse mundo. Nada que dissemos aqui foi criado por mim e pelos outros expositores. Não. Tudo já foi dito inúmeras vezes em muitas épocas. Somente é necessário repetir até que a humanidade avance na escala da evolução dos mundos. Outro momento, depois daqui, o passe fluídico. O passe é a transmissão de uma energia que está presente sempre ao nosso redor, mas nem todos conseguem captar durante o dia a dia. Portanto, é nesse momento, com o auxílio das mãos e do pensamento dos voluntários, que os irmãos trabalhadores do mundo espiritual transmitem essa energia salutar a todos nós. Portanto, é importante todos estarem receptivos no momento do passe. Grupos de estudos. Nós temos grupos de estudos presencial e online. É uma aula, um encontro semanal para ler e entender a mensagem divina que Jesus trouxe, que Allan Kardec codificou, para que possamos assimilar melhor. Todos nós estamos no mesmo barco. Quando um amigo entra no grupo para estudar pela primeira vez, é como se aqueles que estão há mais tempo voltassem a iniciar a estudar e começar a perceber que ainda é possível aprender mais coisas que não tinham percebido. Portanto, estudar é uma ação constante na nossa existência. E não é diferente com o Espiritismo. Evangelização. Já se me dizer nada sobre evangelização.
ensinar nossas crianças, nossos jovens. Eles possuem um encontro semanal diferente, não é o mesmo do estudo, pois estão iniciando sua vida e necessitam de uma atenção especial. E aqui, meus amigos, deixo para vocês, no próximo mês, vou fazer um spoiler aqui, né? Assistir a exposição no YouTube. Certamente as evangelizadoras da casa vão apresentar a nossa área da infância e juventude para vocês. Reuniões mediúnicas, a prática da doutrina espírita. E aqui um ponto que nem todos nós entendemos a importância desse trabalho. São nessas reuniões que auxiliamos irmãos desencarnados. Aqui é realizada uma das caridades mais puras que poderíamos imaginar. É a verdadeira conexão com o mundo espiritual. É uma oportunidade diferenciada para realmente entender a doutrina espírita. É aula prática, um laboratório dos estudos aprendidos lá na teoria. Apoio a pessoas enlutadas. Um trabalho muito importante também que executamos é um diálogo fraterno que temos com as pessoas que recentemente tiveram um ente querido desencarnado. É um momento também íntimo. Pode auxiliar em muito o entendimento desse momento fatal para todos nós. Auxílio às famílias com necessidade material e espiritual. Todo mês, a Eliana também já nos disse, realizamos um encontro aqui nessa área, com 70 famílias, nesse espaço. Claro que nem todos vêm, mas são 70 famílias, 70 pessoas, no mínimo, que vêm até aqui. É um encontro para que eles possam receber seu alimento, né, uma necessidade básica de todos nós. Mas também eles vêm aqui e recebem outra necessidade que para alguns deles não é básica, mas fundamental, que é o auxílio espiritual. Além da entrega da cesta básica e de um delicioso café, é realizada uma leitura de algum assunto pertinente à doutrina. E nesse momento eles são recebidos pela equipe espiritual do recanto. Por fim, o grupo Apoio Fraterno. Vocês todos já conhecem esse grupo. Ele também é realizado por voluntários aqui do recanto, às segundas-feiras, hoje online. Se reúnem para auxiliar famílias com dependentes químicos. É um grupo externo, mas que utiliza o recanto de luz e a doutrina espírita para trabalhar a dependência química. E como o assunto é apelo divino, está dentro desse tema. A necessidade urgente de mudar o sentido das coisas quando falamos dos vícios. O grupo opera principalmente na dependência química, tanto as ilícitas, né, todo tipo de droga que não pode ser comercializada, como as lícitas, que são comercializadas normalmente. E aí, amigos, faço uma pergunta. Todos nós sabemos o que é uma dependência? Não é o momento aqui de discorrer detalhadamente sobre o assunto, mas é importante deixar claro que todos nós podemos ser viciados em muitas coisas, não somente drogas. Não sei se esqueci de algum trabalho importante, mas esses são as portas que o Recanto de Luz oferece a todos nós, né, para podermos auxiliar a gente e os outros. Mas, o que adianta tudo isso? Se nós não tivermos vontade. Se nós não queremos, não podemos fazer nada. Com o auxílio das obras de Leon Denis, temos que o poder da vontade não tem limites. Quando nós tomamos consciência de nós mesmos e o poder que temos, dos recursos que o nosso espírito possui, cresce dentro de nós uma força em direção daquilo que nós queremos. E no fundo sempre procuramos o bem, o melhor para nós. E sempre que estivermos com o pensamento de acordo com as leis divinas, inevitavelmente aquilo que a gente deseja acontece. Ou agora, ou em outra vida. Querer é poder. A fé remove montanhas. Isso é fato, gente. Fato. Nós podemos até pensar, eu quero aquilo, eu quero pensar, ficar pensando vários. Mas se a gente não agir, se não colocarmos a vontade para funcionar, nada acontece. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida 2 frases, muito, muito importante. Ele diz que o pensamento, o pensar, cria a vida que queremos. Sim.
só que ele completa. Só a vontade é suficiente, forte, para sustentar a harmonia do espírito. Então não adianta só pensar e sentir. Tem que ter vontade de agir. E para concluir, Jesus, no final de sua fala, em prece, suplica ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento, para ricos, para os pobres, senhores, escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Portanto, meus amigos, o apelo divino é todos nós acordarmos desse sono profundo do materialismo, buscar agir com piedade, com compaixão e muito amor. Porque Deus é amor. E nós estamos mergulhados em Deus. E, portanto, somos amor também. Somente com amor que vamos conseguir evoluir e seguir o fluxo do universo. Ou seja, a vontade de Deus. A equipe espiritual do Recanto de Luz agradece a atenção e deseja muita paz a todos. Muito obrigado. Sim. Acabamos de escutar, então, uma exposição que nos traz muitas reflexões. E nessas reflexões, vamos aproveitar também tudo que o Leandro citou sobre os instrumentos que a nossa casa oferece para nós evoluirmos, para nos melhorarmos, para nos curarmos espiritualmente. Neste momento, podemos nos conectando novamente com a espiritualidade e vamos pedir por todas as pessoas cujos nomes estão nas nossas caixinhas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, e vamos também, neste momento, mentalizar aquela pessoa que nos vem na mente e que está precisando de muitas vibrações de saúde, de amor e de tranquilidade. Vamos também aproveitar agora para pedir por nós mesmos também, para que possamos receber toda essa energia positiva que paira ao nosso redor. Vamos nos colocando assim em sintonia com os amigos espirituais para receber tudo de bom que merecemos. Por gratidão, Senhor, que não esqueçamos aqueles aos quais devemos ser gratos, os que nos estenderam as mãos nos momentos difíceis, os que nos socorreram com a sua generosidade espontânea, os que não hesitaram em se sacrificar por nós, os que sempre nos valeram, tendo por único interesse a nossa felicidade, os que esqueceram a si mesmos para que fôssemos atendidos em nossas carências. Senhor, nada mais triste do que uma alma ingrata. Não nos deixes incorrer em semelhante falta. Dá que possamos retribuir a eles ou aos seus tudo de bom que fizeram por nós. E de nossos corações, os nomes de nossos benfeitores nunca se apaguem. Que assim seja. Neste momento, então, já estamos preparados para a paz. Aqueles que já se sentirem energizados e que não quiserem esperar, podem se retirar sem constrangimento nenhum. Aqueles que vão receber o passe, eu vou pedir que coloquem as máscaras, tanto os passistas quanto aqueles que entrarão na sala do passe. Aqueles que, porventura, eu já vi uma expressãozinha lá no fundo, não trouxeram máscara e querem
receber o passe, nós temos aqui máscara para doar. Sigam a ordem dos recepcionistas, que vai começar por fila, aqui, né, do lado da janela, e vai chamando de 6 em 6. Peço aos colegas que podem entrar. Vamos aguardar em silêncio.